Olá, mulheres queridas, passando aqui para dizer para vocês, não abandone o barco. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22, conta a história dos discípulos que entraram dentro de um barco junto com Jesus para fazerem a travessia. Algo que parecia muito simples, mas se tornou um grande pesadelo para os discípulos. Lá no meio do mar, teve um vento muito forte e depois do vento, uma grande tempestade. E logo as águas entraram dentro do barco. Podemos imaginar os discípulos retirando aquela água, entrando em desespero, teve medo, um pânico entre eles. Óbvio, entrando água, o barco poderia afundar. E o medo é um mecanismo de defesa. E o mestre estava dormindo. E eles ali, acorda, não acorda, o mestre, decidiram acordá-lo. E quando acordaram o mestre, eles foram, mestre, estamos morrendo. Quando uma pessoa está morrendo, ela não vai calmamente. Os discípulos foram desesperados, mestre, estamos morrendo. E o mestre calmamente se levantou e acalmou o vento e o mar lhes obedeceram. Ele deu ordem, então acalmou aquela tempestade. Eu tiro grandes lições de tudo isso. A primeira lição é que Deus nos deu poder e autoridade. Quantas de nós temos esquecido esses ensinamentos? Os discípulos naquele momento, talvez eles esqueceram disso, porque estavam passando por aquele momento de conflito. Conflitos gera conflitos. Eles não conseguiram enxergar o vento primeiro, porque antes da tempestade vem os ventos, e o vento é um grande sinal de que alguma coisa vai acontecer. E muitas mulheres têm se esquecido desse poder e autoridade de parar qualquer situação através da palavra de ordem de Deus. Quando você perceber um vento, lembra-te dos ensinamentos de Jesus. Jesus lhe deu poder e autoridade. E o segundo ensinamento é não abandone o barco. Podemos entender hoje, o barco das nossas vidas são as nossas famílias, são os nossos sonhos, finanças. Esse mundo está trazendo muitas complicações, o que nós estamos vivendo, mas você não pode abandonar o barco. Abandonar o barco é perder a fé. Quantas mulheres estão perdendo a fé, entrando em desespero, não tendo a sabedoria de observar primeiro os ventos para poder entrar com a ordem que o Senhor nos deu, a ordem, o poder e a autoridade de parar todo vento, todo conflito. Antes de qualquer coisa, tenha fé, a certeza, não abandone. Muitas mulheres têm abandonado família, têm desistido de família, de lutar pelos entes queridos, tantas aflições, tantas confusões nesse mundo, têm desistido dos sonhos, têm entrado em desespero por conta das finanças, o que estamos vivendo, grandes empresários têm desistido, mas não é hora de você abandonar o barco, não é hora de você abandonar quem tem ministério, quem tem igreja, ainda é o melhor lugar de se estar, um lugar para fortalecer a fé, avivar a fé. A igreja ainda também é o nosso barco. Não podemos largar, temos que nos fortalecer, nos alimentar dessa fé. Em nome de Jesus, não é hora de você abandonar. Deus está na embarcação. Jesus está conosco na embarcação. E a qualquer momento, a qualquer hora, mediante a nossa fé, Ele vai se levantar aí na sua casa, na sua vida, no seu ministério, nas suas finanças, no seu trabalho, e vai dar uma palavra de ordem através da sua vida. Porque Ele confiou a você de estar dirigindo a essa embarcação, assim como Ele confiou naqueles discípulos de estarem na embarcação naquele momento. Você está dentro dessa embarcação, então lembra-te dos ensinamentos do Senhor. Poder e autoridade está sobre a nossa vida, em nome de Jesus.
não receba nenhuma palavra contrária, não receba nenhuma palavra de morte, não receba nenhuma palavra que venha frustrar os teus sonhos. Antes, quando você sentir esse vento e antes que gere uma tempestade, um conflito dentro de você, levante a mão e dê a palavra de ordem que está dentro de você através dos ensinamentos de Jesus, porque Ele ainda está na embarcação. Então, não é hora de abandonar o barco. Lembra daquela canção? Não abandone o barco, Deus dá ordem para chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. Nenhuma palavra de morte é lançada sobre a tua vida, porque sobre a tua vida há poder e autoridade no nome de Jesus. A palavra de hoje é palavra de vida, palavra de fé, palavra que edifica. Então não abandone o barco. Jesus está nele, com você, em nome de Jesus. Um beijo bem grande no seu coração.